Olá, esse vídeo visa explicar e revisar alguns pontos da avaliação cognitiva que a gente vai ter dentro do estudo Change. Em primeiro lugar, é importante a gente frisar que a avaliação cognitiva já começa na anamnese, quando a gente pergunta os antecedentes que o paciente possui. Dentro dos antecedentes, a gente tem a opção de saber se existe algum antecedente de transtorno cognitivo leve, o que muitas pessoas ainda chamam de MCI, né, um comprometimento cognitivo leve, ou um diagnóstico prévio de demência, e a gente já nota isso na parte do REDCap destinada aos antecedentes. Indo um pouco mais abaixo, vocês veem que existe uma avaliação feita com informante através do CDR. A gente usou o CDR, a soma dos boxes, que facilita um pouco a aplicação do CDR. Ele é um instrumento amplamente validado e que avalia 6 domínios cognitivos, desde memória até orientação, discernimento e resolução de problemas, relacionamento com a comunidade, casa e passatempos e cuidado pessoal. A gente costuma dizer que os 6 domínios do CDR são divididos em 2 partes. Os 3 primeiros domínios, memória, orientação, discernimento e resolução de problemas, avaliam de fato aspectos relacionados à cognição. Já os outros 3 domínios, que é o relacionamento com a comunidade, casa e passatempos e cuidado pessoal, avaliam questões mais de funcionalidade associados à cognição. Para cada um desses domínios, vocês clicam no drop-down, né, que é na opção que tem ao lado, ele vai aparecer 6 opções de categoria. Exemplo, na memória, eu vou usar a memória aqui apenas como um exemplo, a gente teria as seguintes categorias: o paciente não apresenta nenhuma perda de memória ou esquecimento, ou ele está bem com a memória adequada, um esquecimento apenas muito leve e inconstante. Ou, na segunda opção, o paciente apresenta um esquecimento leve e constante, com uma recordação parcial de eventos e um esquecimento benigno, que não atrapalha ele, onde deixou a chave, talvez o nome de uma pessoa que ele conviva muito pouco, algo muito leve que não atrapalha em nada o dia a dia. Depois você tem uma terceira opção, que já é uma perda de memória moderada, mais acentuada para eventos recentes e já interfere com alguma atividade do dia a dia. Ou você pode ir para 2 categorias ainda mais graves, que é uma perda de memória grave, apenas material firmemente aprendido e mantido. O material novo, ele perde a informação rapidamente, ou, no último caso, uma perda de memória grave, ele tem apenas memórias fragmentadas daquilo que acontece na vida dele. Então, você vai ter que categorizar entre uma dessas 6 categorias, isso vai acontecer para os outros 6 itens. A gente sabe que o CDR passa por uma certa subjetividade, e é por isso que é preciso um certo treinamento da equipe que está aplicando o instrumento no dia a dia, né? A função é basicamente escolher a melhor categoria para cada um dos 6 itens. É muito importante dizer que nessa questão da subjetividade, quando o entrevistador fica com dúvida, questionando o acompanhante do paciente, já que esses 6 domínios são voltados para o acompanhante e não diretamente para o paciente. Então, uma vez que você fica em dúvida entre 2 categorias, você não sabe qual você deve colocar, conforme recomendação do instrumento, você deveria optar pela opção mais grave, né? Então, se você está em dúvida aqui, se o paciente não tem perda de memória ou tem um esquecimento apenas leve, que não prejudique em nada o dia a dia, você está em dúvida entre esses 2, você deveria optar aquele que é mais acentuado, ou seja, nessa dúvida eu optaria pelo esquecimento leve, que não prejudica o dia a dia. É muito importante salientar aqui que essa entrevista deve ser feita com um acompanhante que tenha pelo menos um convívio semanal com o paciente nos últimos 6 meses, né? Então, isso é uma categoria de um acompanhante próximo, aquele que tem pelo menos um convívio diário, 2, 3 vezes por semana, ou no mínimo semanal com o paciente. Outra coisa que é muito importante frisar é que essas informações que vão ser direcionadas ao acompanhante não é sobre o momento atual da internação, mas é como o paciente estava
antes da internação. E aí, com uma maneira padrão que a gente costuma fazer, é como que o paciente estava 3 meses antes da internação. Todas as informações que você vai me dar a respeito da memória, orientação, resolução de problemas e da funcionalidade, a gente vai remeter a 3 meses antes da internação. Ou seja, nós estamos interessados em saber a informação basal do paciente, não a atual, porque uma doença aguda interfere nessas questões e nós não queremos saber a interferência das questões agudas, mas nós queremos saber como o paciente era no dia a dia na casa dele antes do problema agudo. Um outro fator importante, quando a gente pensa na subjetividade, é que se a gente tiver um guia que nos oriente, facilita eu a entender que categoria de cada um desses 6 domínios eu vou escolher para o paciente. E aí, naqueles casos onde eu tenho muita dúvida, ou mesmo, idealmente, tendo tempo, a gente colocou no REDCap um item que está anexado junto ao CDR, que é um guia que ajude você a fazer as perguntas certas, que vai ajudar você, entrevistador, a categorizar melhor o paciente em cada um dos domínios do CDR. Então, trata-se apenas de você clicar aqui do lado. Quando você clica aqui do lado, abre uma janela, que é um PDF. Esse PDF vai abrir com perguntas que podem ser feitas nos 6 domínios. Aqui eu recortei apenas o domínio memória, mas ele abre uma janela que mostra como fazer as perguntas para os 6 domínios do seu CDR. Eu vou apresentar aqui a memória apenas para fixar um domínio, como é que são feitas essas perguntas. Então, perguntas que podem ser feitas para entender, para o acompanhante, para entender melhor a questão da memória. O paciente apresenta problemas de memória ou raciocínio? Sim ou não? Caso ele apresente, esse problema é constante? Sim ou não, né? Ele consegue lembrar o conteúdo de conversas que você tem com ele recentemente, né? E aí não é sim ou não. Geralmente, às vezes, raramente ele lembra, né? Ele consegue memorizar uma pequena lista de coisas, né? E aí você categoriza entre geralmente, às vezes, raramente. Houve algum declínio de memória no último ano? Sim ou não? A memória está comprometida a ponto de interferir as atividades do dia a dia? Sim ou não? Ele esquece completamente de um acontecimento importante, poucas semanas após o acontecimento, ou seja, uma viagem, uma festa, um casamento, e a partir de agora essas perguntas vão ser categorizadas em raramente, às vezes ou geralmente. Ele esquece os principais detalhes de um acontecimento que ele participou, isso foge da cabeça dele, né? Ele conta a mesma história ou repete a mesma pergunta várias vezes. Ele esquece completamente informações importantes do passado distante, por exemplo, a data que ele nasceu, a data do casamento, o local onde ele trabalhou, né? E aí, de posse dessas perguntas, né, você tendo feito essa entrevista, que você não vai precisar registrar, é só um guia de orientação, você vai estar com certeza mais preparado, no caso de dúvida, para escolher, depois de ter questionado isso tudo para o acompanhante, qual categoria de memória melhor se enquadra o paciente sobre o paciente que você está em questão, o paciente que você está incluindo no estudo Change. Então, esse é um guia possível, só você clicar nessa barra ao lado ali, clique aqui, abre esse guia para você fazer esse, para você poder discernir melhor em qual categoria. Esse guia não vai ter só para memória, para cada um dos 6 itens está lá nesse template que vai abrir, né? No final, acaba tendo uma nota do CDR soma dos boxes, isso não é importante, isso o próprio REDCap calcula. Existe também a possibilidade de você falar, poxa, eu gostei do CDR, eu gostaria de aprender mais sobre esse instrumento. Esse site aqui é um site da Universidade de Washington, onde o autor do instrumento preparou, junto com a equipe dele, alguns vídeos, de 3 a 6 vídeos de treinamento, cada vídeo dura 20 a 30 minutos, você pode se registrar gratuitamente e ter acesso a esses vídeos para poder fazer o treinamento e aprender melhor. Então, dicas de como aplicar esse instrumento, caso você tenha interesse. Bom, essa avaliação, ela não fica apenas restrita ao CDR. Quando a gente caminha
junto ao REDCap, a gente tem outras avaliações relacionadas à cognição. Quando a gente vai para a próxima página do nosso REDCap, é sobre a TAG, é sobre a avaliação geriátrica compacta de 10 minutos. Dentro da TAG, nós temos 2 itens especiais de cognição. O primeiro deles é o CAN, que vai avaliar o delírio, né? E aí, para avaliar o delírio, hoje eu não vou explicar aqui, o foco desse vídeo não é o delírio, mas basicamente o CAN vai avaliar se o paciente está com um quadro confusional de início agudo, que tem uma flutuação, ora o paciente está bem, ora ele piora, se isso está ligado a um distúrbio de atenção, se o paciente está com um pensamento desorganizado e se houve uma alteração do nível de consciência. No caso desse exemplo em questão aqui, o paciente não tinha delírio. Se ele tivesse delírio, a avaliação de cognição encerra-se aqui no Change e a gente fica muito baseado na avaliação do CDR sobre com o informante, como o paciente era previamente à internação. Bom, mas quando o paciente não tem delírio, a gente tem mais 2 avaliações que complementam a questão cognitiva, porque são testes rápidos que vão ser feitos diretamente com o paciente para a gente ter uma boa avaliação da questão cognitiva. O primeiro teste que tem é o teste do 10CS, que é feito dentro da avaliação geriátrica compacta de 10 minutos. O que eu quero dizer? Ele vem logo após o CAN, quando o CAN é ausente, o 10CS abre. O 10CS basicamente vai avaliar questões de orientação temporal, se o paciente consegue acertar dia, mês, ano. Depois você fala 3 palavras, por exemplo, vaso, carro, tijolo, pede para ele repetir, e aí você tem um exercício de distração, que é a fluência verbal semântica para animais em 1 minuto. Quantos animais o paciente consegue falar em 1 minuto? A depender do número de animais, você tem uma nota, você tem uma categoria, né, que você vai colocar aqui, e assim que termina o teste da fluência verbal, você pergunta: o senhor lembra as 3 palavras que eu falei, né, antes dos animais? E aí você vai ver se ele lembra a questão do vaso, carro e tijolo. Quantas ele lembrar, você anota aqui. Automaticamente o REDCap dá uma nota final no ponto do 10CS. Lembrando que as categorias do 10CS, quando o paciente tem de 8 a 10 pontos, ele tem uma cognição normal. Se ele tem de 6 a 7 pontos, um comprometimento cognitivo leve, um comprometimento cognitivo provável, possível, desculpe, 6 a 7 pontos, um comprometimento cognitivo possível. E se ele tem 5 pontos ou menos, ele tem um comprometimento cognitivo provável. Essa é a avaliação cognitiva da avaliação compacta de 10 minutos. Mas na página seguinte do Change, a gente vai para o MPI, o Multidimensional Prognostic Index. E dentro do MPI, a gente também tem um dos itens dele, é baseado na cognição. O teste que fica dentro do MPI é o Short Portable Mental Status Questionnaire, ou SPMSQ. São 10 perguntas que vão perguntar a questão de orientação para dia, semana, em que lugar o paciente está, então uma orientação temporal e espacial. Outras perguntas a respeito do número de telefone, a data de nascimento do paciente, quantos anos ele tem, quem é o presidente atual do Brasil, o presidente prévio, qual o nome de solteiro da mãe, e ali um teste que avalia um pouco a atenção, que ele vai falando, ele vai subtraindo números 3 de 20 até chegar no 0, você faz esse teste. Cada um dos 10 itens dos SPMSQ calcula como correto ou incorreto, né? E aí a gente também tem uma classificação aqui. Quanto menos pontos o paciente tiver, então de 0 a 2 pontos o paciente tem uma cognição normal. Se ele passa a ter mais que isso, mais do que 2 pontos, passa a ter aí um comprometimento leve, se é de 3 a 4 pontos, de 5 a 7 pontos um comprometimento já moderado e de 8 a 10 pontos um comprometimento grave. Cada pergunta que ele erra vale 1 ponto, o instrumento vai de 0 a 10, quanto mais pontos errados, maior o número de pontos, por isso que essa alteração vai aumentando. Vale o detalhe que no SPMSQ você não vai precisar perguntar a orientação temporal para a data, porque ele já fez no 10CS e a nota do REDCap automaticamente já passou para aí, você não precisa perguntar, você pode ir para o próximo. Outras coisas de dica que tem:
como previamente, lá na admissão do paciente, já foi registrado a data de nascimento e a idade, aparece essa cola aqui no SPMSQ para você avaliar se a resposta que o paciente deu é a resposta correta. Bom, aqui, quando você termina o SPMSQ, você termina a avaliação cognitiva, que basicamente começou com o informante pelo CDR, o informante próximo. Você já viu os antecedentes antes disso para comprometimento cognitivo leve ou demência. Você aplicou o CDR para o informante. Você fez a avaliação de delírio e nos casos que não tinha delírio, na AGC-10, na avaliação compacta, você fez o 10CS e complementou no MPI com o SPMSQ. O que a gente pede é que, basicamente, o CDR ele deveria ter aquela classificação em cada um dos 6 domínios com a impressão que o entrevistador teve com a entrevista com o acompanhante e também com a entrevista feita com o próprio paciente. Então, a dica que a gente pede é, após terminar, nos casos que o paciente não estava em delírio, após você ter aplicado o 10CS pela avaliação compacta, mais o SPMSQ pelo MPI, que você pudesse voltar lá no CDR, feito na anamnese, e pudesse avaliar se você modificaria a classificação que você deu, baseado na entrevista com o acompanhante, alguns dos itens do CDR, se você classificaria diferente, porque a entrevista que você teve com o próprio paciente, pelos testes rápidos, pode ter te dado uma maturidade maior, uma expertise maior para classificar melhor cada um dos itens. Caso você modificasse alguns dos itens, é autorizado e é recomendado que você modifique, então, para que a gente tenha a nota do CDR completa, baseado tanto na impressão que você teve com o informante e no amadurecimento que você teve após fazer os 2 testes rápidos naqueles pacientes sem delírio. Se você achar que essa classificação ela fica um pouco difícil no modelo do REDCap, uma dica que a gente tem é que você tenha na enfermaria do seu centro essa planilha, que é uma planilha, é uma tábua bem famosa do CDR, que ela tem, na verdade, basicamente, ela tem as informações que estão no REDCap, mas de maneira que você consegue ver todas de uma vez só. E aí você consegue, por exemplo, comparar na memória, olhando todas de uma vez só, qual categoria você acha que fica melhor o paciente. Isso vale para orientação, isso vale para assuntos da comunidade, lar, passatempo e cuidados pessoais. Então, se você tem alguma dificuldade com o modelo que a gente criou no REDCap, que é exatamente igual dessa tabelona, você poderia ter na sua enfermaria também essa tabelona, que poderia ajudar também. Então, aqui eu encerro a explicação da parte cognitiva, é uma parte extremamente importante do nosso projeto. Caso vocês tenham dúvida, nos contactem, peçam mais informações, e o que a gente recomenda é treinem muito bem a equipe, fiquem bem treinados, não apliquem a parte cognitiva no paciente tendo dúvidas ou tendo alguma informação. A gente sempre está à disposição. Muito obrigado.